Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos. Obrigada. A coordenação do Observatório de Saúde em Vulnerabilidade, OBVUL, tem o prazer em dar início à solenidade de abertura do 2º Seminário Internacional de Populações em Vulnerabilidade, Vulnerabilidades Contemporâneas. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Solicitamos que, ao anunciarmos, as autoridades se coloquem de pé. Senhor Pedro Celestino, representando o embaixador Nelson Manuel Cosme, da Embaixada de Angola. Senhora Joselma Ramos, representando a Coordenação Regional de Ensino da Secretaria de Educação. Senhora Lúcia Bessa, representando a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Para compor a mesa de abertura do 2º Seminário Internacional de Populações em Vulnerabilidade, Vulnerabilidades Contemporâneas, convidamos o coordenador do Observatório de Saúde em Vulnerabilidade, professor Miguel Ângelo Montanher. A coordenadora do Observatório de Saúde em Vulnerabilidade, professora Maria Inês Montanher. A pesquisadora e gestora do projeto, professora Therese Hoffmann Gatti. A coordenadora geral de saúde do adolescente e do jovem da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, senhora Thaisa Freiberger Tokarski. A diretora de Secretaria Especial do Ministério dos Direitos Humanos, senhora Akemi Kamimura, representando o Ministério dos Direitos Humanos. O subsecretário de Igualdade Racial da Secretaria Adjunta de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, senhor Vitor Nunes Gonçalves, que ainda não está presente em nosso auditório, mas em breve irá compor a mesa. A decana de Extensão da Universidade de Brasília, professora Olgamir Amância Ferreira, representando a Universidade de Brasília. Informamos que a professora está em trânsito e logo menos subirá ao palco para compor a mesa. Sua Excelência, a deputada federal, senhora Érica Cocai. Neste momento, anunciamos a cacique, Tanoné, da tribo Cariri Xocó, que vai fazer o seu canto tradicional de boas-vindas, abençoando os trabalhos.
união e paz, porque o resto ele cuida. Então, eu quero agradecer a todos. Eu me chamo Ivanice Pires Tanoné. Aí, sou hoje uma liderança que comecei com um parente que se foi. Em 2005, nós se tornamos liderança aqui na capital do Brasil. Era o Santiago Pajé e eu, a cacique, está lá na justiça, dentro das autoridades, todo mundo conhece quem está sempre com contato com esse tipo de papel, que eu não sei. Eu só sei que sou indígena, Cariri Chocó, tenho a minha comunidade, vivo com meu povo ali, no meio do setor noroeste, onde ali era 238 hectares de cerrado nativo, e hoje estamos dentro de 4 hectares, por isso estamos esperando só o dia e a hora que o grande Espírito trouxer a nossa vitória, porque na justiça está ganho, o projeto está pronto, mas não sai do papel, mas eu estou aqui para comemorar, como comemoro na minha reserva, com o meu povo, todos os dias, e rezando por todos aqueles que baixam a cabeça para mim e que viram a cara. Eu também estou pedindo ao grande Espírito por todas essas pessoas que traga paz e sossego e tranquilidade e nunca deixe faltar a hora de dizer muito obrigado, meu grande Pai. Vou fazer o canto sagrado, tribal, Cariri Chocó. Se eu me ficar emocionada, me desculpe, mas é muito forte. É um canto de proteção espiritual para todos nós, que é o que fomos cobrados para que nós consigamos viver na terra com dignidade, com paz, com o nosso pão de cada dia. Muito obrigada a todos. Agora eu vou cantar.
esteve lá no meu cantinho, nunca mais foi, mas não tem nada, sei que é uma mulher ocupada, e eu não saio dos meus artesanatos, trabalhando para poder arrumar a papa, né, para comer da comunidade. Mas eu quero agradecer a todos por esse momento, e a todos que têm um bom evento, e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. Ainda até que é. Para a abertura deste seminário, uma apresentação sobre o Observatório de Saúde em Vulnerabilidade, OBVUL, ouviremos os coordenadores. Passamos a palavra para a professora Inês Montanher. Bom dia a todos e a todas que estão aqui. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer. Riscado, dá licença um pouquinho. Tanoné, Inatequié, minha Dé. Bom, então, bom dia agora a todos e a todas. Eu quero primeiramente, segundamente, na verdade, né, agradecer a composição da mesa. Quero dizer o quanto vocês são importantes neste momento e o quanto representam para esse observatório. Esse observatório nasceu de um sonho de pensarmos a saúde de uma maneira diferente e de pensarmos a saúde a partir das vulnerabilidades. Por isso, o nosso observatório não só trabalha com as pesquisas, como também com os projetos de lei já constituídos. A tentativa de fazer a análise desses projetos de leis em concomitância com as nossas pesquisas. Nosso observatório tem crescido bastante, e tem crescido graças à participação dos alunos com suas pesquisas. Eu não vou citar nomes porque eu seria injusta, porque com certeza eu esquecerei. Quem é meu aluno sabe que eu já estou na fase de começar a esquecer as coisas. O que é bom, eu ando só lembrando do que é necessário, talvez. Então, mas eu não posso deixar de dizer que esse sonho nasceu lá atrás, quando ainda existia a CEPIR, que o Veridiano está aqui e que a gente pensou que poderíamos pensar a saúde de maneira diferente, e pensamos, com vários projetos da saúde da população negra. A partir daí, esse projeto foi crescendo, e pessoas foram acreditando nesse processo, como Neuza Meller, que desde o começo também trabalhou com a gente, com toda a parte de divulgação dos problemas relacionados à saúde da população negra, população quilombola, população do candomblé, populações que são esquecidas e que a gente mal sabia como tratá-los na saúde. Os ciganos, que são tratados como os brancos são, os indígenas, que também são tratados como os brancos são. E, para isso, a gente começou a repensar a saúde e tentar trabalhar a conscientização das diferentes formas de se trabalhar o conceito da equidade em saúde. Nada disso seria e teria prosseguimento se não fosse a deputada Érica Cocai, que sempre acreditou em nossos sonhos. Quando nós levamos nosso sonho para a deputada, foi de encontro ao que ela também queria fazer. Ela é uma pessoa que luta, briga durante todo o tempo sobre a vulnerabilidade, para a vulnerabilidade. Uma guerrida guerreira que a gente pôde contar sempre. E, através dela, nossas pesquisas todas foram financiadas por conta do Ministério da Saúde, que também está aqui representado pela Thaís. Então, a gente não faz isso, não fez isso sozinhos. A gente não teria e nunca vai ter como fazer nada sozinho. Mas a gente precisa muito que pessoas sonhem com a gente, e que sonhem e que não parem de sonhar. Se por algum momento, nesses 8 anos de caminhada, esse observatório tem 8 anos, gente, nesses 8 anos de pesquisas que nós fazemos, alguém não acreditasse ou parasse de estar conosco, nós não estaríamos aqui. Então, nessa caminhada de 8 anos, pudemos contar com várias pessoas que o tempo todo estiveram com a gente. E mais do que isso, saber que esse sonho não é só meu hoje em dia. Ele pertence também a todos os 300 inscritos que eu sinto falta de estarem aqui, que a gente sabe que vários
assim, essa chuva foi muito forte ontem, mas que a gente sabe que estará ao longo do seminário desses 3 dias conosco. E também não posso deixar de esquecer uma pessoa que, para mim, é uma pessoa muito importante em todos os sentidos. É uma pessoa que também acredita muito no nosso seminário, está sempre conosco, que é a professora Therese Hoffmann. Desde o primeiro momento, dos primeiros projetos feitos com a CEPIR, a professora Therese esteve junto, esteve à frente, e cada projeto que nós fazíamos, como o Oxalá, por exemplo, para os apenados dos crimes de racismo, que foi um projeto inédito aqui, ela estava lá apoiando, indo nas reuniões e sempre tentando também sonhar junto. Então, essa mesa significa muito mais do que a gente poderia pensar na realidade. Essa mesa é a mesa de quem sonha. Somos todos aqui sonhadores, mas não sonhadores que só se contentam com a noite. Nós somos sonhadores que estamos brigando, berrando e falando durante o dia, pesquisando, usando toda a nossa força, conhecimento e tudo mais que a gente tenha para que esse sonho se torne realidade. Porque todos nós que estamos nessa mesa, eu sei que eu posso falar isso em nome de todos, sonhamos com um mundo mais igual, respeitando todas as nossas diferenças e valorizando o que é ser diferente. E nós vamos brigar por isso sempre. Contem conosco nessa briga, porque eu tenho certeza que a briga do Observatório é a briga de todos nós. E, para finalizar, tem em inglês a gente fala, por último, mas não menos importante, o professor Miguel, que é um meu fiel companheiro ao longo dessa jornada, que está aqui, junto comigo também, para podermos levar esse sonho. Então, muito obrigada. Agradeço também a outras pessoas que estão aqui, que são muito importantes, como, por exemplo, Dominique Mimi. Merci. Vous êtes très important pour nous. Merci. Dominique Mimi é a nossa nova parceria com a França, celebrando já quase a nossa parceria com a Espanha, para pesquisas com relação a vulnerabilidades. Então, agradeço a todos. Não, se eu for falar, é bastante gente, mas mais uma pessoa que eu não posso deixar de lado, que é o professor Jorge Luiz Escado, o único professor no Brasil, há 20 e tantos anos, tratar sobre saúde da população negra. É a única disciplina que tinha no Brasil. Né? A minha agora é a segunda, tá, professor? Eu copiei o senhor. Então, muito obrigado, professor Riscado, por também acreditar na população quilombola e por há tantos anos trabalhar com projetos de lei nessa pesquisa. E que é parceiro nosso também do Observatório. Gratidão, professor. Muito obrigada a todos. Termino aqui as minhas palavras com a sensação de gratidão. Gratidão eterna. Obrigada. Com a palavra, o professor Miguel Montanher. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser rápido, mais racional, porque senão eu me emociono também, a Inês já é mais emocional, então vou fazer a dupla aqui, né? Pink e Cérebro. O que eu queria chamar a atenção, primeiro agradecer novamente a deputada Érica Cocai, foi com ela que começou vamos dizer assim, a construção do observatório, graças a uma descentralização que passou pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria dos Adolescentes e Jovens, e esse é o segundo seminário, nós estamos muito felizes de conseguir realizar novamente o seminário, e esse, eu diria que ele está mais internacionalizado, agradecer novamente a professora, a diretora de pesquisas do CNRS na França, a professora Dominique Mimi, que aceitou participar, é uma viagem cansativa, é longa, em pleno ano letivo na França, né? Então, a gente queria agradecer. Outro agradecimento fundamental é a FAPDF, que a gente, às vezes, não valoriza como deveria, e que é um órgão de fomento que, com os seus percalços, tem apoiado a pesquisa no DF. Esse evento é financiado pela FAP, né? E, então, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais possante, de 3 dias, com um pouco mais de folga, de tranquilidade, né? Então, eu queria agradecer formalmente a FAPDF. E o que eu queria chamar a atenção são para 2 coisas. O conceito central do observatório, que é de vulnerabilidade, que é um conceito que pretende, e a gente está tentando, em conjunto com muita gente que está trabalhando esse tema, nós vamos ter, serão várias palestras e mesas tratando desse assunto, de diferentes perspectivas,
mas a ideia da vulnerabilidade não recair sobre o sujeito, né? Essa tentativa do conceito, eu acho que é o central, dele não recair, não culpabilizar o sujeito que está nessa situação de vulnerabilidade. Então, a gente acentua o tempo todo que a vulnerabilidade é uma condição, se Deus ajudar, temporária, e se as políticas públicas conseguirem serem levadas a cabo, retirar esses sujeitos dessa situação. Então, não existe pessoas vulneráveis, mas sim situações que a sociedade as coloca, né? Então, essa é um pouco a ideia central do observatório, e de fazer. Então, a nossa ideia é fazer pesquisa sobre esses temas, aglutinar pesquisadores que já têm pesquisa sobre esse tema e construir um portal onde isso apareça e que seja uma fonte de dados, uma fonte de informação, uma fonte de aglutinação de pessoas, pesquisadores, grupos sociais, de todas as matizes, todas as origens, e que isso possa aparecer num espaço virtual, que hoje em dia nós sabemos a força que tem esse espaço virtual, as redes sociais, os microblogs, os vlogs, e todas as formas de que estão ganhando uma visibilidade, uma força muito maior do que as formas tradicionais de divulgação científica, divulgação dos eventos, né? Então, eu queria, resumindo, agradecer a todos, a mesa em especial, a todos que estão aqui participando, e queria mostrar o portal, que eu acho que é onde a gente quer canalizar esses resultados, né? Ele foi construído com o apoio, com a participação de um grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um laboratório. Ele se compõe, basicamente, logo na entrada, a gente vê os painéis relacionados aos grupos, né, que nós pretendemos dar visibilidade, por enquanto. Eles podem ser aumentados, então é um painel mesmo infinito, né? Nós temos alguns temas já com alguns trabalhos de alunos ou com material disponível. A gente pretende que seja uma base de dados secundários para todo mundo que pesquisa, ter um espaço onde ele vai achar o fundamental de cada tema, né? Então, essa é a página inicial. Pode descer um pouquinho. Outro assunto. Outro resultado é esse mapa que nós construímos de vulnerabilidade no DF, que a gente gostaria que fosse no Brasil todo, né? Mas é uma massa de dados enorme. Nós construímos um indicador de vulnerabilidade. Ele está disponível, você pode consultar por região, são 51 regiões, se eu não me engano, no DF. E nós fizemos uma espécie de um ranking baseado em dados, que vão desde dados de renda, mais tradicionais, de uso tradicional, até dados culturais. Então, a gente pretendeu fazer um índice um pouco mais abrangente. Tem uma descrição de como ele foi construído, esse indicador, com que dados, com que fontes, os pesos que a gente utilizou, que a gente pretende ir aperfeiçoando e melhorando. Mas é um mapa que é baseado num tripé que, não sei se dá para mostrar. Talvez a rede não ajude. Bom, tem um tripé saúde, aqui estrutura social e estrutura cultural, por cada região. Então, quando você clica numa região administrativa, esse triângulo muda. E essa relação aqui é que é a construção do índice, né? Você pode ver que em algumas regiões a estrutura é melhor, e a estrutura cultural é melhor, que a gente diria oferta cultural, né? E isso vai um pouco na linha de um pensador que eu gosto muito, que é o Pierre Bourdieu, que não me veja fazendo isso, né? Que ele morreu, mas ele deve estar se remoendo, porque eu não consegui chegar no alcance do trabalho dele, mas eu acho que já é um início muito interessante, que é baseado na ideia de que a saúde ou a vulnerabilidade é o resultado de N fatores, e os culturais e de saúde são fundamentais nessa composição, além da renda, né? Bom, mas isso é uma questão teórica. Então, a gente pode consultar esses indicadores. Nós pretendemos atualizar isso anualmente e expandir para outras regiões do Brasil, né? Não ficar só na região sudeste, centro-oeste, desculpa.
Então, esse mapa é consultável, né, online. Eu acho que aí é só mesmo. Se quiser a página do Quem Somos, eu queria mostrar também a página que define... tem uma página especial dos projetos do laboratório, vocês podem consultar, estão em andamento, são alunos bolsistas que estão desenvolvendo, espero que estejam, né, desenvolvendo, a gente vai descobrir isso depois, mas enfim. Mas estão em andamento, alguns já têm resultados, eles vão apresentar isso numa mesa redonda no segundo dia, à tarde. Quem tiver interesse de ver o que a gente está pesquisando. Essa é a composição do laboratório. Nós vamos agregando novos membros no Conselho Consultivo, os bolsistas, pesquisadores. A nossa ideia é crescer muito esse grupo, né, que a gente possa atingir o Brasil todo e o exterior também, né. Então, a maioria dos... Se faltou algum aluno, algum pesquisador, depois, a gente pede desculpa, né. E os parceiros institucionais que são fundamentais. A CEDEST MID, que tem trabalhado desde o começo com a gente, né, na figura do Vitor, que está aqui na mesa, do Aníbal, o Paulo Dantas, o OBEC, que a professora Therese desenvolveu aqui dentro da Universidade de Brasília. Então, o nosso observatório é mais um observatório, junto com o OBEC. O Ministério da Saúde, a UNB-TV, que tem sido uma parceira constante. Nós temos produzido pequenos drops de entrevistas de 20 minutos sobre temas, isso já há alguns anos, que estão todos disponíveis no repositório do Observatório para consulta. Então, os temas sobre população negra e outros temas correlatos, né? Então, e a FAPDF, que foi nossa parceira nesse evento, e espero que em todos os próximos. E o que mais? Faltou alguém? A UNB, obviamente, né? E o que mais? A CEDEST MID. É isso. E a Bradfal, obviamente. A Bradfal também tem sido uma parceira e a gente tem trabalhado há muito tempo com eles. Eu acho que basicamente é isso. Tem outras páginas, eu sugiro que vocês consultem. A que a gente gosta muito é do repositório, onde tem todas as pesquisas, as entrevistas que nós fizemos, o material que a gente tem disponível. Então, se puderem consultar, eu convido a todos. Então, basicamente é isso. Esse portal, a gente espera que tenha páginas com o material dos nossos parceiros, assim, de eventos e de produções e de pesquisas, porque a gente vai ajudar a divulgar o material que é de interesse de todo mundo, não só nosso, né? Obviamente, das nossas fontes. Tá? Então, basicamente, do portal é isso. E eu vou passar a palavra. Então, acho que a minha fala era essa, de agradecimento. E a professora Algamir Amância, representando a reitoria, a nossa reitora, ela vai falar por si. Vamos lá. Quebrou o cerimonial. Bom, já que nós quebramos o cerimonial, a gente ia recompor a mesa, mas a decana Algamir... Imagina. Chegou, ela teve um problema de trânsito, e ela vai falar por si, né? Ela está... por si só. Professora Therese. Com a palavra, a professora Therese Hoffmann Gatti. Queria cumprimentar a mesa, né, a doutora Thaísa, representando o Ministério da Saúde, a doutora Kemi, representando o Ministério dos Direitos Humanos, a nossa deputada Érica Cocai, o Vitor, secretário diretor, subsecretário de Igualdade Racial, que eu conheço já desde a época da graduação aqui na UNB, com muito prazer, e a nossa decana, né, a Algamir,
Inês e Miguel, e dar bom dia a todos. Só queria relembrar, né, como a Inês está falando que é importante os agradecimentos, então registrar, né, a oportunidade de estar aqui hoje de construirmos, né, um percurso. Eu conheci a Inês quando, em 2012, né, assumi o decanato de extensão da UNB e pedi ao nosso decano dos decanos, né, o professor Volney Garrafa, que me indicasse uma pessoa para assumir a diretoria de desenvolvimento e integração regional. E aí veio o nome da Inês. Miguel eu já conhecia das políticas da ADUMB, do sindicato, né? Então, a Inês veio compor, em 2013, a diretoria, ser a diretora de desenvolvimento e integração regional, com uma missão de desbravar, né? Era uma diretoria recém-criada, ela tinha sido criada no final da gestão anterior, no final de 2012, e com muitos desafios, né, e com essa missão de levantar as demandas, né, da população, levantar como a universidade poderia se integrar mais com a nossa sociedade, que a gente percorreu o DF do Sol Nascente a Estrutural, e, né, Planaltina, Braslândia, e por aí fomos. E, nessa época, né, o Veridiano era secretário, a gente fez um trabalho, assim como a gente fez com diversas demandas que apareciam, a gente trazia o representante da secretaria, do ministério, quem quer que seja, e fazia reuniões abertas com a comunidade para ver que professor, que pesquisador poderia atender aquela demanda e a gente firmar parceria. E assim surgiu o Oxalá, né, que veio a ser um curso que tem sido muito bem aproveitado na questão de esclarecer ao apenado de injúria racial o porquê que ele cometeu esse delito. Por questões da vida, né, outras prioridades, a Inês saiu da diretoria, ainda antes, no final da gestão. Eu também saí do decanato em 2016, que eu vim assumir pela terceira vez a função de decana de assuntos comunitários. E aí, nessa nova função, eu novamente convidei a professora Inês para vir assumir a diretoria da diversidade nesse decanato. E ano passado foi muito difícil. Na semana de início do semestre, a gente teve um feminicídio aqui na UNB, né, e coube a nós esse atendimento, esse acolhimento, né, e daí veio as parcerias com a ONU, né, o He4She, que nós implementamos na universidade, o Orange Day, e as outras parcerias. A doutora Lúcia Bessa esteve conosco, né, lá no Gama, falando com as meninas em vários momentos. A doutora Márcia Alencar, que era secretária de Segurança também, muito presente aqui nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança. Então, assim, estamos, né, doutor Benhur, né, doutor Tiago Pierobon. Então, assim, ninguém trabalha sozinho, né? A gente trabalha em rede, a universidade não é uma ilha fora da sociedade, nós somos a sociedade, e nós somos a sociedade com uma missão maior, né? Um posto privilegiado, porque realmente qualquer mudança social se dá pela educação, a gente não tem a menor dúvida disso, e nós que estamos nesse espaço, né, de ensino, pesquisa e extensão, temos a missão de abrir espaços, de acolher pessoas, de viabilizar que mais e mais estudantes consigam o sucesso acadêmico e, com isso, a sua progressão social. Particularmente, dentro do observatório, tem duas linhas que me afetam, né? Como o Miguel falou, a gente coordena aqui o Observatório de Economia Criativa, que é o OBEC, parcerias com a Cedeste Mid, que a gente vem, né, Vitor, tentando a questão do afroempreendedor e outros projetos, né, que a gente vem costurando. E eu tenho um trabalho já muito antigo com ex-presidiários, né, um trabalho que eu tenho desde 2003. Então, essa atuação junto, já dei aula na Papuda, já dei... né, então, essa atuação com esse público-alvo me interessa, né, porque acho que a gente
cercear liberdade é um procedimento, né, previsto na legislação, mas a recuperação dessa pessoa ela se dá com um esforço muito grande. Não é simples. Não é simples e as pessoas vão cumprir as suas penas, vão estar de volta na sociedade e que estrutura que isso se dá, né? Então, o custo de tudo isso é muito grande para todos nós. Então, a gente tem esse trabalho né, com o sistema prisional. Hoje eu tenho com ex-presidiários e uma aluna com projeto de iniciação científica para atuar com os menores, né, em restrição de liberdade também. E o outro tema que me afeta, né, que me interessa na parceria, né, específica dos temas do Albivu, é a questão da classe hospitalar. Né, nem todo mundo sabe, mas os hospitais são obrigados a ter o atendimento educacional para as crianças que têm um período de internação maior. O nosso HUB não tem. Então, eu tive um aluno, foi tese de mestrado dele, né, que ele desenvolveu no Hospital de Taguatinga. Então, essa pesquisa também dessa situação das crianças, né, que estão em tratamento continuado, como é que se dá a condição de educação delas durante esse tratamento. Então, assim, a gente também compõe uma rede junto com a UFRN, que é a Rede Sociotécnica de Formação Humana em Saúde, né, coordenado pelo professor Ricardo Valentim, do LAIS, que foi o grupo que fez o portal e a logomarca para a gente. Então, é isso, né? A gente, cada vez mais, com mais a diversidade, com menos recurso, a solução é sempre trabalhar em parceria e tendo o apoio fundamental, né? Como a Inês falou, a deputada Érica Cocai sempre presente, né? Sempre atendendo. Nós temos um outro projeto que eu e Inês estamos juntas com o professor Rafael Sanzio, que é nosso professor titular da Geografia, que é o trabalho de mapeamento dos terreiros do DF, que teve, né, o financiamento, o destaque de emenda parlamentar da deputada Érica Cocai, por meio do Ministério da Cultura. Então, a gente consegue essas ações, né, trabalhando, e isso é que é o legal da universidade, a possibilidade dessa interdisciplinaridade. Eu sou da área de artes, né, sou doutora em desenvolvimento sustentável e tá trabalhando com Inês, com o Miguel, com os outros colegas da engenharia, diversas unidades presentes para desenvolver, né, essas atividades. Então, queria desejar a todos um bom evento, né, que as discussões, as apresentações, as proposições sejam muito ricas e que a gente possa, né, a partir desse evento, estar agregando mais ideias, mais colaboradores, né, porque o trabalho do portal é esse também, né, do observatório, com o portal dar visibilidade a todas essas ações e integrar as atividades. Obrigada, então, bem-vindos, bom evento. Para uma saudação, passamos a palavra para a Coordenadora Geral de Saúde do Adolescente e do Jovem, senhora Thaisa Kokaski. Bom dia a todos e todas presentes. Queria cumprimentar todos os integrantes da mesa, agradecer à professora Maria Inês e ao professor Miguel pelo convite de compor essa mesa. É com grande satisfação que a Coordenação Geral de Saúde do Adolescente, do Departamento de Atenções Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, é parceira desse projeto. Ficamos muito felizes com os resultados que o projeto tem apresentado e, principalmente, muito gratos por poder contribuir com essa iniciativa. O trabalho de monitoramento, acompanhamento e disseminação de informações e políticas voltadas às populações em situações de vulnerabilidade é bastante caro e importante para o trabalho desenvolvido na coordenação. Devido à sua condição de pessoa em desenvolvimento, o adolescente traz em si uma condição intrínseca de vulnerabilidade, necessitando, assim, de proteção física, psíquica e moral, com atenção integral à sua saúde. A vulnerabilidade desse grupo se intensifica ainda mais quando se une
mais de um fator de vulnerabilidade, o que acontece com o adolescente em situação de rua, o adolescente em conflito com a lei, adolescente negro, o quilombola, o indígena e o LGBT. A adolescência se refere a um período de maturação do indivíduo, que sofre influências sociais, culturais e ambientais, com exposição a diferentes situações de vulnerabilidade e condição especificamente em relação à sua saúde. Mas eu gostaria só de limitar também quem é o adolescente, né? Segundo o ECA, adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos. Já para a Organização Mundial da Saúde, é o adolescente a pessoa na sua segunda década de vida, que é entre 10 e 19 anos. E com essa fronteira que a gente adota no Ministério da Saúde, de 10 a 19 anos. Eu queria aproveitar essa oportunidade para apresentar alguns dos trabalhos que a gente tenha feito lá na Coordenação de Saúde do Adolescente e do Jovem. A gente trabalha com a Agenda Proteger e Cuidar do Adolescente, que é uma ferramenta que visa ampliar o acesso e qualificar a atenção dos adolescentes, buscando a integralidade no atendimento e ações de saúde, reconhecendo-os como sujeito de direitos, reforçando o papel dos gestores e profissionais no acesso dos adolescentes ao serviço de saúde, na promoção do vínculo e no fortalecimento da sua autonomia. Dentre os grandes objetivos da agenda, eu destaco a qualificação em saúde sexual e saúde reprodutiva, com o intuito de aumentar a resolutividade nesse campo, sem discriminação, sem juízo de valor e baseado em decisões livres. A gente também procura estimular a participação do adolescente, posicionando frente à vida e à sua saúde, desenvolvendo suas potencialidades individuais, habilidades sociais, estimulando e fomentando a educação entre pares, reconhecendo-os como sujeitos plenos de direito e socialmente responsáveis e cooperativos. Para qualificar essas ações, a gente tem realizado diversas ações, entre elas o Guia de Qualidade de Saúde e Atenção Integrada à Saúde do Adolescente, que ele é um instrumento desenvolvido e ofertado pela Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de avaliar a qualidade da atenção à saúde voltada para os adolescentes na atenção básica. A gente começou com esse projeto em 2015 e 2016, atendendo 5 capitais, inclusive o DF, e agora, no biênio 2017 e 2018, já expandimos para 3 estados, 21 municípios, assim como regiões macrogeográficas. Estamos em 126 unidades básicas de saúde. Esse instrumento é um instrumento de gestão que avalia como está sendo feita a atenção de saúde dos adolescentes. E a gente verificou, com esse instrumento, verificou que uma das grandes vulnerabilidades está na atenção ao acesso, a barreiras de acesso do adolescente. Muitas vezes o adolescente não consegue ser atendido nas unidades básicas de saúde, principalmente quando ele está desacompanhado dos seus responsáveis. E também a gente foca muito em saúde sexual e saúde reprodutiva, que é um ponto muito importante, inclusive em questões da gravidez de adolescente, gravidez não desejáveis, o grande aumento da ISTs que estão ocorrendo entre adolescentes, aumento de AIDS, aumento de sífilis. A gente tem feito outras ações também voltadas, como a produção de alguns materiais voltados à saúde sexual e saúde reprodutiva, junto com adolescentes e jovens. A gente vai elaborar algumas oficinas, juntando vários coletivos para fazer esses materiais, que a intenção é colocar o adolescente e o jovem como protagonista desses materiais e das ações políticas voltadas para eles. A gente também lançou o 3º edital do Laboratório de Inovação em Saúde Integral do Adolescente, que é um laboratório de inovações que visa dar visibilidade a experiências inovadoras. E, desde 2004, temos a Política Nacional de Atenção à Saúde do Adolescente, em conflito com a lei, que é a PNASARE, cujo objetivo consiste na garantia do acesso a adolescentes do sistema socioeducativo aos serviços de saúde. A coordenação também tem feito várias ações com outras coordenações, outros departamentos e ministérios, sempre focando na diminuição da vulnerabilidade de adolescentes e jovens e visando a integralidade na atenção e garantia dos seus direitos. E é na perspectiva de sempre buscar melhores resultados e obter subsídios e indicadores que favoreçam o funcionamento e tomada de decisões políticas públicas, é que a Coordenação Geral de Saúde do Adolescente e do Jovem é parceira desse Observatório de Saúde de Populações Vulneráveis. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de ser convidada para compor a mesa, agradecer aos organizadores desse 2º seminário e queria desejar também a todos que tenham um seminário bastante produtivo, uma experiência bastante enriquecedora. Obrigada a todos, bom dia e bom seminário.
Com a palavra, Sua Excelência, a deputada federal, senhora Érica Cocai. Eu queria saudar os componentes da mesa, saudar o próprio observatório, que penso que é uma atividade importante, particularmente no período que nós estamos vivenciando. E pedir licença a vocês, que eu vou ter que sair em seguida, porque nós temos um dia muito puxado hoje, com várias discussões e vários embates, eu diria, a serem travados sobre o que é que o país clama nesse momento. E penso que nós temos no observatório um contraponto do que seria um processo de ameaça de direitos que nós estamos vendo de forma muito intensa. Acho que é uma relação que é muito umbilical entre democracia e direitos. Como estamos com a nossa democracia em um pelourinho, sendo açoitada por toda sorte de fundamentalismos, nós temos os direitos ameaçados. Os direitos carregam a democracia, potencializam e fazem com que a democracia não seja de baixa intensidade, mas seja uma democracia pulsante, uma democracia que anda. E, ao mesmo tempo, a democracia possibilita a existência dos direitos. E, neste processo, onde nós estamos vivenciando parte de uma tragédia, ou de tragédias, sem o caráter épico das tragédias e catártico das tragédias gregas, mas é como se nós tivéssemos um Deus mercado. Um Deus mercado que tem sentimentos humanos, que se inquieta, que fica nervoso e que precisa de sacrifícios para poder ser aplacado. Os sacrifícios são os direitos, que são embalados e jogados para o Deus mercado. E, ao mesmo tempo, os corpos. Esses corpos que as mulheres lutam a vida inteira para ter domínio sobre eles. Os homens, quando nascem com seus corpos lhe pertencendo. As mulheres, a vida inteira, lutam para ter direito aos seus próprios corpos. Não apenas as mulheres. Esta população em situação de potencial de violação de direitos. População em situação de rua é uma população em situação de violação de direitos. População carcerária vive uma violação de direitos onde são arrancados os direitos, inclusive, de olhar ou de ter a cabeça erguida. Direitos básicos, no simbolismo absolutamente dramático. A população negra neste país nos lembra todos os dias que não fizemos o luto da escravidão, como também não fizemos o luto do colonialismo, onde os donos da terra também se sentem donos das populações tradicionais, donos das crianças, donos das mulheres, donos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, portanto, nós estamos em um observatório que busca dar visibilidade ao que se quer invisível, e é uma invisibilização construída por uma desumanização. Há uma desumanização. Se você partir do pressuposto que seres humanos não somos donos da vida, somos parte de uma trama de vida que deve ser respeitada na sua diversidade, mas seres humanos têm características que lhes são próprias. Uma delas é a condição de sujeito. Se nós não podemos ser donos dos nossos corpos, dos nossos sonhos, das nossas vidas, como podemos viver a nossa humanidade? Se temos dificuldade de expressar o nosso afeto, porque alguns acham que a parte que cabe à população LGBT são os armários. E muitos acham que é natural, na população trans, que os armários sejam os próprios corpos. Os corpos são armários, os corpos que deveriam ser centro de relação com a vida, de pulsar a vida, passam a ser armários. Então, portanto, nós vivenciamos, neste momento, a necessidade de um observatório, porque ele passa por romper uma invisibilização que é provocada por uma desumanização. E essa desumanização simbólica que provoca uma desumanização literal. Nós temos no Brasil 62 mil homicídios todos os anos, e nós temos a perspectiva de aumentar esse homicídio. E não me digam que os homicídios não são frutos de uma desumanização simbólica. Esse homicídio que atinge jovens negros e pobres, num verdadeiro extermínio de uma geração que nós estamos vivenciando nesse Brasil. Por isso, o nosso carinho pelo observatório, porque ele traz para a visibilidade, ele constrói os diagnósticos, ele constrói os espaços e os territórios a partir do lugar onde estão
essa população em situação de violação de direitos, para que nós possamos romper toda sorte de fundamentalismo que vivenciamos neste país. A lógica absolutista. Ontem houve o fogo para queimar o boneco de Judith Butler, porque ousava dizer que há uma heteronormatividade que não corresponde à nossa diversidade e à nossa humanidade, e que é preciso discutir o gênero, as identidades de gênero e a liberdade das orientações sexuais, para que nós não tenhamos um país que assassina as pessoas porque amam como amam. Esta lógica fundamentalista dos fogos, das fogueiras, que nos lembram as fogueiras da Inquisição, na sua literalidade, no seu caráter metafórico, faz com que nós tenhamos a necessidade de observatórios para que possamos construir um diálogo com a saúde, na concepção de saúde como qualidade de vida, não contraponto de doença, saúde como felicidade, que qualidade de vida é felicidade, para que nós possamos dizer que essa lógica de olhar, de negar o outro na sua alteridade, de olhar no outro, o outro apenas se tiver a mesma família, a mesma forma de amar, a mesma forma de ser. O outro só existe quando é espelho. Se o outro tiver a diversidade que é natural da nossa humanidade, ele é anulado. Isso é fascismo. Nós estamos vencendo o fascismo, perdendo a modéstia, o fascismo assumindo microfones, assumindo tribunas, o fascismo se desnudando no striptease fascista no nosso país, que se contrapõe quando se tem um observatório que olha, vê e que identifica, que dá fala, que faz com que nós possamos escutar essas falas. Eu encerro, portanto, agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo a experiência que está sendo desenvolvida a partir desta parceria do Ministério da Saúde com a própria universidade, agradecer a dedicação de romper as culpabilizações, porque a sociedade exclui, anula enquanto outro, anula, desumaniza e culpabiliza os desumanizados e os excluídos pela sua própria exclusão e desumanização. A culpa talvez seja um dos instrumentos mais profundos, imperceptível que é, a olho nu, entranhado que é, que nós temos nesta etapa da história da humanidade, dessa modernidade líquida e desta necessidade de rompimento de todas as desumanizações. Eu vou me calar com Rosa Luxemburgo, porque isso é o sentido desta mesa e do observatório, que é dizer que lutamos por uma sociedade onde sejamos socialmente iguais, mas humanamente diferentes, e que tenhamos como substância básica da nossa vida a liberdade. Em nome da liberdade, viva o observatório para as populações em situação de vulnerabilidade. Em nome da liberdade, a gente assula e alimenta a nossa coragem para enfrentar tempos sombrios de rompimento democrático e tempos sombrios que nos lembram o poeta que diz: faz escuro, mas nós cantamos. Faz escuro, mas eu canto, e nós cantamos em rede. Com a palavra, o subsecretário de Igualdade Racial, senhor Vitor Nunes Gonçalves. Bom dia a todas e todos. Eu dizia aqui, a gente estava rindo, porque eu dizia aqui para a professora Terese, poxa, eu estava torcendo para ser antes da deputada Érica, porque depois dela é tão difícil, né, a gente falar, que ela é, enfim, magnífica mesmo. Bom, eu quero primeiramente agradecer, né, especialmente a professora Inês, que sempre foi uma grande parceira, sempre me fortaleceu muito, né, e pelo convite que ela me fez, estar aqui presente, né, ao Paulo Dantas, que é um irmãozão meu, né, por também ter me apresentado ao Obvu. Quero saudar aqui também o professor Miguel, né,
que conheci através da professora Inês, mas que é um grande parceiro nosso, a minha professora de muitos anos de UNB, Terese, que puxou muito a minha orelha aqui. Bom, saudar a mesa, a Kemi, a professora Algami, né, a Thaísa. Enfim, para mim é sempre uma satisfação voltar ao UNB, que me acolheu, né? Eu não sou de Brasília, eu sou de Recife, morei literalmente na Casa Estudante, né? Enfim, na UNB durante 6 anos, e para mim é extremamente gratificante voltar aqui hoje, né? Compondo uma mesa e podendo trazer um pouco da minha experiência, da minha história, né? Para contribuir com o Observatório. Aproveitar, saudar o ex-secretário de Igualdade Racial, Veridiano, um grande parceiro, companheiro, um cara que abriu as políticas de igualdade racial no Distrito Federal. Bom, eu quero iniciar a minha fala trazendo uma frase do Paulo Freire, que fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. E eu vejo o Observatório, eu percebo o Observatório como um instrumento de transformação do conhecimento, da educação, e principalmente dentro da academia, né? Eu que vim de uma situação de vulnerabilidade significativa, né? Primeiro por ser negro, depois de vir de uma comunidade muito carente, né? Morei aqui nessa universidade e percebi que é fundamental que a gente tenha um instrumento como esse de transformação do olhar da academia para a sociedade, né? A academia está inserida na sociedade, mas muitas vezes a gente tem um olhar distanciado. O público, né, que quando aqui o professor Miguel apresentou o painel do site, enfim, o público, quando a gente fala população vulnerável, né, é um público muito extenso, né, que aí a gente vai falar do idoso, da mulher, do jovem, do adolescente, né, do negro, do pobre, enfim. E o adolescente, aí, trazendo essa perspectiva do conhecimento, né, o adolescente e o jovem que ingressam na academia, muitas vezes eles vêm com alguns conceitos que ainda não estão amadurecidos. E a academia ela tem esse papel de possibilitar uma transformação no olhar, possibilitar uma transformação de conhecimento para esse jovem. E esse jovem, futuramente, ele vai ser o nosso médico, ele vai ser o nosso professor, ele vai ser o nosso gestor público. E quando a gente não possibilita ele ter um olhar sobre essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, sobre essas pessoas que precisam ter um cuidado diferenciado, muitas vezes ele chega a nos atender, a atuar diretamente com essas pessoas, mas ele não percebe a singularidade e a particularidade dessas pessoas, né? Então, eu percebo que o Observatório, ele tem muitas pessoas e muitos órgãos que, infelizmente, eles constroem muros. E o Observatório, para mim, ele constrói uma ponte que conecta a academia, a Universidade de Brasília, a população. Ele conecta os gestores públicos, conecta os órgãos públicos, as instituições públicas e privadas que promovem política e promovem um atendimento à população, a conectar-se com essas pessoas que precisam, sim, de um olhar e de um cuidado mais, como eu diria, com maior, não delicadeza, mas com com mais amor, com mais sentimento, sabe? Às vezes eu hoje estou gestor numa secretaria, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, que é uma secretaria que dialoga, né, diretamente com o público que o Obvu atende e pesquisa e atua, né? Esse público que nós atendemos, promovemos políticas e promovemos ações para tentar transformar a realidade de vida dessas pessoas.
hoje, assim, para a gente, para mim, perceber que o OBVU, ele possibilita a secretaria que hoje eu trabalho, que hoje eu estou atuando, possibilita a gente perceber com dados significativos, com um olhar técnico, com conhecimento científico, o que efetivamente, como gestores, nós precisamos implementar, né? Infelizmente, nem todos os gestores, eles se utilizam de ferramentas como o observatório e com o conhecimento que o observatório nos possibilita. E por isso que eu iniciei com a fala do Paulo Freire, que eu acho que o OBVU ele tem esse papel significativo de trazer essas pessoas que precisam, né, estar na formação de conhecimento do engenheiro, do médico, na formação de conhecimento do arquiteto, né, porque quando a gente fala e é uma coisa que até parece um pouco óbvia, mas quando a gente fala em lazer, a gente está falando de saúde. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de saúde. Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de saúde. Quando a gente fala de habitação, a gente está falando de saúde. Quando a gente fala de mobilidade, a gente fala de saúde, né? Esse é um olhar, e aí quando fala saúde da população vulnerável, é um tema que está transversalizado, e esse público que esse observatório atua e olha e acolhe, tem que estar transversalizado para toda a universidade. Para toda a universidade, não só na saúde, mas nas humanas, nas exatas, porque, infelizmente, a gente hoje ainda se restringe a pensar, o olhar sobre a pessoa e sobre o outro, muitas vezes só dentro das humanas e da saúde, mas as exatas, quando o engenheiro vai fazer as casas do Minha Casa, vai projetar Minha Casa Minha Vida, muitas vezes ele tem que perceber a realidade daquele grupo social. Se for uma comunidade tradicional, vai ter a sua particularidade. Então, esse engenheiro e esse arquiteto, ele tem que ter essa percepção de quem ele está atendendo e para quem ele está atuando. Então, eu quero, mais uma vez, enaltecer o trabalho do OBVU, dizer que a SEDEST-MID, para a SEDEST-MID, é um orgulho poder contribuir e poder estar junto com o Observatório, né, e poder estar junto com a Universidade de Brasília, que sempre foi uma grande parceira da população do Distrito Federal, mas também da SEDEST-MID, né, e agradecer a todos vocês, né, dizer que estou à disposição, nós estamos lá na Secretaria tentando formular políticas específicas para a população negra, para as comunidades tradicionais, que é uma luta, que é uma vitória quando a gente consegue alcançar um sucesso, né, porque a gente sabe que o racismo ele é determinante nas relações sociais, na relação da saúde, né, na qualidade do atendimento de saúde, e o racismo ele é muito impactante. Então, assim como a deputada Érica trouxe, o machismo também ele é muito impactante. Então, a nossa secretaria ela tenta atuar de forma transversal, né, enfrentando o racismo, enfrentando o machismo, enfrentando a LGBTfobia, enfim. É uma secretaria que ela atende o público vulnerável e acredita muito que o trabalho que o OBVU faz hoje, ele terá e trará muitas transformações. Obrigado, bom dia e bom evento para todos e todas. Com a palavra, a diretora da Secretaria Especial do Ministério dos Direitos Humanos, senhora Akemi Kamimura, representando o Ministério dos Direitos Humanos. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa, né, a todas as pessoas aqui presentes, e parabenizar e enaltecer o trabalho do Observatório, né, que já há 8 anos, nesse segundo seminário, discutia a situação, né, em relação à saúde das populações em vulnerabilidade e o oxigênio que a universidade pode trazer para as políticas de Estado em direitos humanos. Né? Então, pensando em todos os parâmetros protetivos que o Estado brasileiro tem em relação a respeito, promoção e cumprimento em relação aos direitos humanos, o pilar, né, de igualdade e proibição de discriminação é fundamental
para toda essa, né, lógica e toda a expansão e cumprimento desses compromissos internacionais e de políticas de Estado em direitos humanos. E aí, quando a gente pensa em relação à igualdade e não discriminação, essa discriminação que pode ser, né, racial, de gênero, que reflete situações de vulnerabilidade, mas também queria também chamar a atenção em relação a essas vulnerabilidades, essas situações que podem estar sobrepostas, né, que a gente costuma dizer que reflete situações de discriminação múltipla, né? Então, a mulher afrodescendente, a pessoa idosa com deficiência, e no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, a gente tem, né, várias secretarias, entre uma secretaria de promoção dos direitos de pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, pessoas idosas, promoção da igualdade racial, e a Secretaria Nacional de Cidadania, que é a antiga Secretaria Especial de Direitos Humanos. Né? Então, pensando nessas situações de vulnerabilidade, né, sejam as pessoas privadas de liberdade, as crianças e adolescentes, pessoas LGBT, mulheres, pessoas com deficiência, afrodescendentes, população quilombola, de comunidades tradicionais, povos indígenas, pessoas em situação de rua, que a gente também, no âmbito da Secretaria, a gente também tem uma coordenação para acompanhar as pessoas nessa situação, né, de vulnerabilidade específica, pessoas idosas, imigrantes e refugiados. E, nesse sentido, como foi aqui comentado, né, essa questão, né, da gente tornar visível, né, as situações de invisibilidade ou de maior vulnerabilidade no âmbito do Ministério, das secretarias, e falo especificamente em relação à Secretaria Nacional de Cidadania, a gente tem feito alguns esforços no sentido de pensar em como a gente conjuga ações, porque, na verdade, essas políticas de direitos humanos, muitas, né, das nossas ações são muito mais de articulação com outros atores, né, como o Ministério da Saúde, como outros atores sociais, para uma articulação e coordenação para políticas de Estado, e a gente também levar em consideração essas vulnerabilidades que se sobrepõem, né? Então, crianças e adolescentes em situação, né, de rua ou em privação de liberdade, né, como é o socioeducativo, ou em relação a pessoas idosas com deficiência. Então, a gente também tem fomentado um esforço de tentar pensar em políticas que dialoguem com essas situações de vulnerabilidade que se sobrepõem. E, nesse sentido, eu queria novamente agradecer e parabenizar o Observatório, colocar o Ministério, né, à disposição. Acho que a gente pode pensar em várias ações de fomentar e dar um maior oxigênio, né, para um aprimoramento da política de Estado em direitos humanos, e desejar um excelente seminário para todas e todos aqui. Obrigada. Ouviremos o pronunciamento da decana de extensão da Universidade de Brasília, professora Olgamir Amância, representante da Universidade de Brasília na figura da professora Márcia Abraão. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar a todos os membros da mesa, iniciar minha fala agradecendo ao convite, trazer o abraço da nossa reitora, professora Márcia Abraão, a todos os participantes, tanto do seminário, mas do observatório. Quero cumprimentar os organizadores, então eu faço na pessoa do professor Miguel e da professora Inês, né, a quem eu queria fazer um registro, né, do trabalho, né, que faz, não só nessa frente, mas em várias outras, sempre numa perspectiva da inclusão social. Parabéns, Inês, é muito bom encontrá-la. Tá certo? Muito obrigada pelo convite, parabéns ao Miguel. Cumprimentar a nossa professora Terese, que muito contribui, né, nas reflexões, são muitos os projetos que a professora encabeça, tanto no âmbito da pesquisa quanto da extensão, e é sempre uma alegria poder estar
né, próximo a você, cumprimentar o Vitor, que aqui representa a Cedeste Mídia, é isso, né, Vitor? E registrar que o governo do Distrito Federal tem, nessa caminhada com a universidade, estabelecido parcerias fundamentais para que a gente possa pensar o Distrito Federal na responsabilidade que cabe à Universidade de Brasília. Cumprimentar a Thaísa, representante do Ministério da Saúde, a Kemi, do Ministério dos Direitos Humanos, mas não poderia deixar de saudar aqui o companheiro Veridiano, né, militante do Movimento Negro, foi secretário de Igualdade Racial, um lutador, né, por uma sociedade onde, de fato, a questão racial seja tratada como uma questão que diz respeito a toda a sociedade. Cumprimentar a ex-secretária da Mulher, doutora Lúcia Bessa, né, que aqui também está presente, em nome de quem eu cumprimento a todos e todas que aqui estão. Pois bem, eu queria muito rapidamente fazer essa saudação, dizendo que a compreensão que nós temos é de que uma atividade como essa, do seminário, que a gente, ao olhar toda a programação, acompanhado das atividades do observatório, elas permitem realizar aquilo que já foi dito por vários daqueles que me antecederam, mas que eu penso que é importante a gente destacar. Elas permitem trazer para a visibilidade algo que a sociedade que nós vivemos insiste em colocar sobre o tapete, que são as situações de vulnerabilidade a que estão expostas a nossa população. Muitas dessas vulnerabilidades, elas são de tal forma naturalizadas que as pessoas olham e não as enxergam. E eu penso que o observatório, Miguel, ele permite exatamente isso. Ele traz essa questão para a centralidade, ou seja, a gente compreender que numa sociedade como a que nós vivemos, as nossas diferenças, elas existem, elas são reais. Então, você tem populações, você tem grupos sociais que professam uma determinada religião, outros que não professam religião nenhuma. Você tem grupos sociais que são de uma raça e outros são de outras, ou tem uma cor de pele e o outro tem outra. Você tem grupos sociais jovens e idosos, você tem grupos sociais diferenciados, ou seja, nós vivemos uma sociedade diversa, numa sociedade plural. Entretanto, pela lógica como essa sociedade se organiza, essa diversidade, essa pluralidade, ela é, em geral, utilizada para nos colocar numa relação de assimetria, onde alguns valores, né, algumas características da diversidade são colocadas numa perspectiva de mais e outras características da diversidade são colocadas numa perspectiva de menos. Essa assimetria que é a grande questão que a gente precisa examinar. Diversidade está posta, diversos somos. Agora, o que tem que se discutir é o que leva o que é diverso a ser elemento que sustenta a desigualdade, que é a base da sociedade que nós vivemos. Eu penso que essa é uma questão que está no centro da discussão. E aí, o observatório, ele permite que a universidade contribua com essas reflexões quando ele é organizado, ele é pensado a partir de pesquisas que nos ajudarão para pensar como o Estado, que deve cuidar de todos e todas, e que não pode trabalhar com essa assimetria, ou não deveria trabalhar com essa assimetria, como é que o Estado pode agir, se não para enfrentar de vez, já que, infelizmente, a realidade não está dada no sentido de que a gente possa superar de imediato essas questões, mas que possa enfrentar as consequências e fazer a redução de danos por meio de políticas públicas. E eu diria que o observatório, ele instrumentaliza a todos e todas. Ele instrumentaliza o poder público, daí a importância da parceria que aqui, né, se consolida. Ele instrumentaliza a sociedade, que passa a compreender e desnaturalizar essa desigualdade e compreender o que é possível e a necessidade da ação. E aí nós sabemos que, em termos de estrutura de Estado, numa sociedade como essa, com a qual a gente convive diretamente, a atuação da sociedade ela é determinante
do modelo das políticas que são desenhadas. As políticas não são resultado apenas do desejo desse ou daquele gestor. As políticas são colocadas em movimento a partir da decisão política. E a decisão política ela está relacionada a uma coisa muito simples, que é a chamada correlação de forças. E a participação da sociedade nesse processo é determinante dessa correlação de forças e para onde caminharia ou caminhará esse tipo de iniciativa de Estado, de iniciativa social. E aí eu fico muito feliz porque a Universidade de Brasília, ela tem, e a sua história ela eu diria, construída em sintonia com esse desafio que é de construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade onde a diversidade seja respeitada. Não é à toa que nós somos a primeira universidade a instituir o sistema de cotas, não é à toa que essa universidade nasce diferente das demais universidades brasileiras que surgiram, né, em sua grande maioria, não as mais jovens, mas surgiram como resultado de faculdades, de institutos. A Universidade de Brasília já nasce como uma universidade e nasce com um destino, com um objetivo muito claramente definido por Anísio Darcy, que é o de pensar o Distrito Federal, pensar o Brasil, pensar a América Latina, mas não é para pensar apenas no sentido de refletir sobre, mas no sentido de movimento, de pensar e contribuir para que essa realidade desvelada possa ser alterada, possa ser modificada. Ou seja, pensar a sociedade para intervir sobre ela. Porque o professor Boaventura, nós tivemos a oportunidade de recebê-lo essa semana aqui na nossa universidade, e ele chamava a atenção para o papel que a universidade tem no momento, né, que nós vivemos principalmente, e de como a universidade pode contribuir para que a gente faça um outro percurso diferente, mas que esse percurso que a universidade pode desenvolver, ele está diretamente associado à sua capacidade de sair da sua fronteira do campo do ensino e da pesquisa e realizar o processo de integração com a sociedade. Ele afirma categoricamente: a universidade irá avançar, irá produzir aquilo que ela precisa desenvolver em termos de conhecimento, se ela conseguir fazer a grande articulação com a sociedade. E é nesse sentido que eu quero saudar o observatório, saudar o encontro, porque ele possibilita exatamente essa articulação. Ele possibilita a aproximação de conhecimentos que são distintos, né, mas de um conhecimento que é o conhecimento produzido no âmbito da universidade, o conhecimento resultante das pesquisas, das reflexões do campo acadêmico, científico, mas em relação direta com os saberes da nossa população, com os conhecimentos desenvolvidos nos diferentes espaços sociais e que são fundamentais e aí não podem ser hierarquizados, como fazemos quando tratamos de raça, como tratamos da diversidade. Conhecimento também não pode ser hierarquizado, não é um conhecimento mais e um conhecimento menos, mas são conhecimentos necessários e fundamentais para que a gente possa ter vida melhor, ter saúde e superar as contradições que a gente vive para construirmos, de fato, um mundo melhor, um mundo de igualdade. Então, parabéns a vocês, um grande abraço e ficamos muito felizes que a Universidade de Brasília consiga fazer, num momento de grandes adversidades, num momento de redução de recursos para o financiamento da educação pública, que a gente consiga, a partir da articulação com outras instituições, fazer aquilo que é a nossa tarefa, que é de colocar em movimento o conhecimento que interessa à sociedade. Obrigada e bom trabalho a vocês. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Senhora Maria Amélia Guzmán Martínez Vols, conselheira comercial da Embaixada da Espanha. Senhora Denise Rinehart, representando o Comitê de Saúde da População Negra. Senhora Thelma Elizabeth Vasconcelos Cavalcante, representando o Ministério da Saúde.
Senhora Kellen Karine Souza Silva, representando o Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Sobradinho. Senhor Vitor Ibanes, gerente de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável. Senhor Paulo Dantas, coordenador do Observatório de Saúde em Vulnerabilidade. Neste momento, a mesa de abertura se desfaz e solicitamos aos componentes que ocupem seus lugares na primeira fileira deste auditório. Teremos um intervalo de 5 minutos para que as pessoas interessadas possam retirar os aparelhos de tradução simultânea na recepção. Pedimos que apresentem documento oficial com foto para retirada.